Em relação às técnicas de cultivo, antes de mais nada, é muito importante, a gente obter o conhecimento prévio de acordo com o fornecedor, que na sua maioria são os guardiões de sementes. Que inclusive no finalzinho aqui dos slides estará disponível um vídeo muito interessante em relação aos guardiões de semente e a importância deles, E para o plantio é muito interessante seguir alguns passos, preparando o solo com auxílio aí da gradagem, arando o solo, também, se possível, fazer análise química para ver o que o solo necessita, de uma correção do pH, em seguida plantio, seguida aí da adubação, tratos culturais, se for necessário, e por fim a colheita. Em relação ao armazenamento das sementes, elas devem ser colhidas no tempo certo e postas para secagem. Deve ser feita a limpeza dessas sementes. Os frascos em que essas sementes serão guardadas têm que estarem secos, limpos e com ausência de insetos ou algum infectante. Guardar em locais adequados, que no decorrer aqui dos slides eu vou dizer, vou mostrar aqui para vocês os locais em que essas sementes devem ser armazenadas. E, por fim, um bom armazenamento dessas sementes garante a qualidade delas e prolonga o seu uso. Então, qual a função do armazenamento das sementes? Nada mais é do que preservar qualidades iniciais do produto, evitando a sua deterioração. A temperatura e a umidade relativa do ar no local do armazenamento determinarão a velocidade da perda da qualidade do produto devido aos fatores indesejáveis ocorridos durante o processamento anterior, como a colheita, a secagem e beneficiamento. Em regiões de clima frio, as condições são geralmente mais favoráveis. No entanto, no Brasil, de modo geral, as condições climáticas são muito desfavoráveis ao armazenamento de sementes em condições naturais de armazém aberto. Aqui eu vou citar algumas causas dos problemas durante o armazenamento. O primeiro, é armazenar sementes de qualidade baixa. Então, a qualidade máxima das sementes ocorre quando atingem sua maturidade fisiológica. No milho, por exemplo, isso ocorre quando as sementes apresentam entre 30% a 40% de umidade. Daí por diante, até que a umidade decline a níveis que permitam realizar a colheita mecânica, as sementes permanecem armazenadas no próprio campo, onde as condições geralmente são desfavoráveis. Quanto mais demorada a colheita for, maior será o tempo em que as sementes ficarão expostas ao campo, E aí, expostas também a intempéries, o que aumenta a probabilidade de ser iniciado o processo de deterioração. E esse grau de deterioração é um dos fatores que determinam o comportamento das sementes durante o armazenamento. Em relação a danos na colheita e na trilha, danos causados na colheita mecânica ou na trilhagem podem provocar efeitos negativos imediatos ou latentes na semente. Os efeitos imediatos ocorrem quando a extensão do dano é muito grande e são menos importantes porque normalmente as sementes severamente danificadas são eliminadas durante o beneficiamento. Os efeitos latentes provocados por pequenos danos são mais sérios por não serem eliminados durante o beneficiamento e os pontos de rompimento dos tecidos servirem de porta de entrada para micro-organismos que poderão se estabelecer acelerando o processo de deterioração durante o armazenamento. Danos causados na secagem. Sementes submetidas a temperaturas superiores a 40 graus Celsius sofrem danos irreversíveis, que promovem perda do vigor e da germinação. Armazenamento em locais pouco ventilados, úmidos e quentes.
Então, foi isso aqui que eu falei no início, né? Que armazéns, né, com pouca ventilação, quentes e úmidos, não devem ser utilizados. É bom optar, né, por armazéns com bastante ventilação, em que tem várias entradas de ar, que seja bem, o local seja bem ventilado e que não seja úmido. Por a temperatura, né, por a alta temperatura e a umidade, eles são os principais fatores responsáveis pela perda de viabilidade das sementes. Aí aqui, como eu comentei no começo, temos aqui algumas características de um bom armazém, né? Boa ventilação, piso impermeabilizado e concretado em torno de 30 centímetros no nível acima do terreno, cobertura perfeita com beiral projetando-se de 60 a 70 centímetros, que tem um pequeno errinho de digitação, pilhas de sacos erguidas sobre estrados de 10 centímetros de altura e afastados das paredes e proteção contra roedores. É muito importante isso aqui também. Não é só se ligar nos micro-organismos. Aqui vou limpar a minha garrafinha PET para não ter micro-organismos. Mas também temos que analisar esses outros animais, né? Insetos maiores e roedores. E em relação aos cuidados, né? Que são, na maioria das vezes, diários. Limpeza e inspeção periódica com eliminação de varreduras, padronização de sacaria e utilização de técnicas de empilhamento para evitar tombamento de pilhas. Isso é muito, muito importante, né? Só colocar lá de qualquer jeito, não. Tem que ter esse cuidado. Combate a insetos e roedores, como eu falei antes, né? Eliminação de focos de infestação de insetos através de expurgos, tratamento preventivo e desinfestação do piso, paredes e teto, repetindo essas operações sempre que necessário. E aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês, vai estar disponível aqui o vídeo, muito interessante e espero que vocês gostem. São cultivadas muitas lavouras do semiárido de Minas Gerais. Uma prática que está sendo resgatada não só no Brasil, mas também em outros países. O repórter Marcelo Canelas visitou comunidades em que, safra após safra, os agricultores plantam sementes que eles mesmos produziram. E são conhecidos como guardiões de sementes. Na região mais seca de Minas, a mesa farta é um milagre que vem da terra. A minha roça é uma diversidade. Eu planto um pouquinho de muitas variedades. Quando a gente começou, as pessoas chamavam até de doido, né? Roça de doido devido a ver o sistema que a gente plantava, né? E de várias espécies de coisas. Muitos tipos de plantas, muitas sementes. Roça de doido ou costume milenar? Está na contramão de uma tendência internacional em que os agricultores do mundo inteiro compram no comércio e cultivam um número cada vez menor de variedades de grãos. Mas aqui, semente não é o mesmo que grão. Semente é uma coisa que ela vai produzir uma vida nova. Então, para mim, semente é isso. Estamos na transição do Cerrado para o semiárido de Minas Gerais, entre os municípios de Grão-Mogol e Serranópolis. É o território dos guardiões de sementes. O guardião é muito mais que um produtor de semente. Ele está preocupado em guardar a diversidade que existe. Eles saem em grupo e catam sementes de frutas nativas. Ou multiplicam espécies agrícolas como milho e feijão e guardam tudo a 7 chaves como se fosse um tesouro. E na hora de escolher as sementes para plantar, se escolhe as maiores, as melhores? Como é que você faz uma seleção? Isso, como é que é feito isso? Faz uma seleção, né? Depois a gente vai soprar a semente, né? A gente vai lá e já seleciona. Tira as melhores, né? As sementes maior, né? Para poder, no outro ano, a gente ter uma produção melhor. Sementes crioulas é como são chamadas as variedades agrícolas que estão adaptadas ao solo e ao clima da região.
São dezenas de variedades de produtos diferentes armazenadas em garrafas descartáveis e em tambores. As sementes saem daqui para a troca nas feiras da região, ou então para começar um novo ciclo nas lavouras. A gente tem variedade de feijão que a gente sabe que são mais resistentes, né? Mesmo com um clima seco, eles conseguem produzir. Só de feijão, Geraldo produz 75 variedades diferentes. De milho, são 18. Algumas muito raras e coloridas, como a de milho preto e a de milho vermelho. Isso tudo não é obra de uma só pessoa. É o resultado do trabalho do Geraldo, do pai do Geraldo, do pai do pai do Geraldo, do pai do pai do pai do Geraldo e de sabe-se lá quantas gerações de camponeses que se ocuparam em coletar, selecionar e guardar uma infinidade de sementes. Aos poucos eles foram acumulando um patrimônio genético fabuloso que ainda pode servir muito à ciência brasileira. A diversidade... Para a agrônoma da Embrapa Recursos Genéticos, Patrícia Bustamante, é como se os agricultores do norte de Minas guardassem para os cientistas um patrimônio genético que vai abastecer as pesquisas do futuro. Quando um pesquisador da Embrapa olha para essa semente, olha o gene, o proteoma, né, a possibilidade de proteína que ele pode tirar dali e dos avanços que ele pode fazer. Nós guardamos menos sementes no material estático, né, de um tempo certo. Ele conserva mais sementes na hora que ele precisa, ele vai ter essas sementes aqui e de uma forma que ele pode circular entre os colegas, entre os amigos, os outros camponeses, agricultores que moram por aqui. Os agricultores recebem assistência técnica da ONG Centro de Agricultura Alternativa. As variedades crioulas... Segundo a agrônoma Ana Cristina Alvarenga, que faz parte da organização, os primeiros estudos mostram, inclusive, que sementes crioulas podem ser campeãs de produtividade. Não só a produtividade, mas a germinação, a pureza, a viabilidade, né, o teste de peneira, que comprova que são muito próximas, que têm a mesma qualidade das sementes comerciais. O trabalho dos guardiões de sementes está repovoando lavouras ancestrais, como a dos índios Chacriabás, no Cerrado Mineiro, que tinham deixado de cultivar espécies tradicionais de milho e feijão, agora recuperadas. O resgate da semente tradicional... A tradição é repassada aos mais jovens, que na sala de aula das aldeias aprendem a importância de plantar as sementes crioulas. Junto com as sementes, os agricultores recuperaram a confiança em um valor universal. Quando a gente fala da semente crioula, tanto do milho como do feijão, é muito mais que semente plantada. É a memória do povo Chacriabá, é o hábito alimentar que vai se recuperando, a história do povo Chacriabá e memória que vai revivendo nesse momento. E essa juventude, a gente como mulher, juventude, tem essa responsabilidade também de fazer esse resgate. A semente também significa a continuidade desse processo cultural. Mas, para os guardiões, o fato de produzir e guardar sementes não garante o futuro da diversidade de alimentos. Isso só acontecerá com o apoio das cidades. A primeira coisa que a pessoa da cidade tem que compreender é que tudo que ele alimenta vem da roça. Porque eu até costumo dizer que tem pessoas que nasceram e criou nas grandes cidades que pensam que as coisas brotam na prateleira do supermercado. Acho que falta alimento em muitas regiões porque falta partilha. O guardião tem essa preocupação, né? Não olhar só as sementes, mas olhar a vida em geral, né? De você estar vendo que você está guardando a vida e preservando toda espécie de vida, né? De você estar cuidando também. Eu moro no meio do mato, junto da mãe natureza. Existem outros núcleos de comunidades rurais, indígenas e quilombolas que também cultivam as sementes crioulas em várias regiões do Brasil. E por último, mas não menos importante, nós do grupo gostaríamos de agradecer ao professor José Carlos, a disciplina de Práticas Agrícolas 2, pela oportunidade de elaborarmos esse minicurso. E agradecer também a você que chegou até aqui. Esperamos, de alguma forma, ter contribuído com o conhecimento sobre as sementes crioulas. Obrigada!